Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Ai, mãe, quem caiu? Em teu coração. Escuta, Vilmar. Estás me ouvindo bem, Flávio? Sim. Perfeito? Está me ouvindo também? Eu vou ler um texto, tirar a música. Sim. Vou ler um texto do Evangelho para nós nos harmonizarmos. Daí abrimos. Um pouquinho está entrando pessoas, aí então assim, a dinâmica, né? A gente tem que orar com um olho no peixe e outro no anzol. Isso ali. Então, nosso texto está no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo, a fé e a caridade. Eu vou ler. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Olha o desafio nosso. Deixa eu ver, continuando. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas privadas de religião. E vou parar por aqui, que é para nós aproveitar bem, meu irmão. Né? Então, convido a todos que estão neste ambiente virtual, não menos importante do que o presencial, aliás, tem sido esteio para muitas criaturas nesses dias do transtorno de nossa liberdade. Temos encontrado nesses espaços forças e um momento de ligação com o nosso Pai e Senhor. Por isso, nesta noite, em que apresentaremos uma pauta não menos importante, que é o sofrimento de todos, em algum aspecto, que possamos receber, pela presença dos benfeitores, toda a amorosidade que necessitamos para prosseguir. Agradecemos a participação de todos aqueles que gostariam, talvez não consigam, por questões de trabalho, de comunicação, mas, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima e dos benfeitores da Casa da Redenção, abrimos essa atividade doutrinária. Hoje, com o nosso irmão Vilmar, da cidade de Rio Grande. Mas está no minha, ou está na minha? Fique Está bem. conectada na minha. Nós estamos, neste momento... Não, mas é que eu vou conectar automático. É assim mesmo. Vou botar no mute. Vilmar, contigo. Nós agradecemos ao Divino Rabi da Galileia pela oportunidade, suplicamos aos bons amigos espirituais que nós possamos traduzir um pouco da magnitude dessa mensagem em favor de milhares de irmãos, tanto aqui do plano encarnado, quanto irmãos do plano desencarnados, que nesse mês são convidados a refletir sobre o valor da vida. Em João 10, do 1 ao versículo 13, Jesus apresenta para nós todos uma reflexão sobre o bom pastor. Ele vai descrevendo minuciosamente a relação que o pastor tem com as suas ovelhas. Ele vai descrevendo a relação de cuidado que o pastor tem para cada uma das suas ovelhas, a ponto de que se uma delas
se distancia, ele deixa o rebanho e vai atrás dessa, para que ela volte a pertencer ao rebanho. Ele nos fala que ele é uma porta de entrada. E ao usar o termo porta, ele diz, olha, antes de mim, fazendo a comparação com os saqueadores, ou com aqueles que atacam o rebanho, antes de mim vieram aqueles que vieram para matar, vieram para destruir. Antes de mim vieram aqueles que não eram a favor da vida, aqueles que vieram para saquear. E aí ele trabalha a imagem do ladrão, que o ladrão vem para matar, furtar, destruir. E é neste contexto que ele exprime essa frase muito célebre, que cala fundo no nosso íntimo. Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. E no texto de João, que é mais poético, e é mais forte, mais afetivo, João traduz, eu vim para que as ovelhas tenham vida, e para que as tenham em abundância. E aí Jesus vai continuar dizendo, né, das características, e ele vai se apresentar após essa máxima. Eu sou o bom pastor. É maravilhosa essa passagem, João 10, dos versículos 1 até o dia 17, mostrando a relação de amor, de cuidado, de zelo, e mostrando fundamentalmente a grande proposta do Evangelho de Jesus, a vida. Mas não é qualquer vida, é a vida em abundância. Obra O Céu e o Inferno, nas narrativas e nas descrições dos espíritas sofredores, existe um campo cheio de relatos de irmãos que partiram. E esses relatos estão na parte dos espíritos suicidas. Ali se apresenta um espírito de um ateu desencarnado, né, já se comunicando do plano numa sessão espírita. Ele assume o pseudônimo de JBD. Ele conta que ele era um homem instruído, mas imbuído até o último grau das ideias materialistas. Em síntese apressada, as ideias materialistas partem do pressuposto que tudo começa na matéria e tudo se encerra na matéria. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Não existe nada além disso. E ele, quando convocado nessa sessão espírita para falar, o senhor JBD, ele diz que ele traz ali muito do seu sofrimento. Ele diz que sofre, que está tendo uma vida muito penosa, que a morte dele não foi, que foi voluntária a morte dele, porque foi ele que fez essa escolha. Ele diz que na atual conjuntura, naquele momento em que ele se apresenta, ele está sendo forçado a crer em Deus. Veja, ele, um ateu na última existência. E ele disse, perguntado por que motivo você tirou a sua própria vida, por que motivo você se suicidou, ele fala que foi por aborrecimento e por ter tido uma vida sem esperança. E aí, perguntado mais sobre as causas, é um longo diálogo que vai se traçar, e eu aconselho a ler lá no Céu e o Inferno, um ateu, né, nos Espíritos Suicidas.
por que é que ele quis escapar daquela vida sem esperança? Que motivações levaram, né? E por que é que ele sofre agora? E ele tem uma resposta muito forte. Porque eu acreditava no nada. Que fazendo o suicídio, cometendo o suicídio, não teria nada. E na continuidade ele responde: agora eu sei que o nada não existe. E aí vai narrando os tormentos, os sofrimentos que ele vai tendo, os desafios e o despertar de uma consciência que vai se dando conta do que ele cometeu. Em outras proporções, temos a obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que vai narrar detalhadamente, vai servir de laboratório de estudos na vida pós-túmulo de um irmão que partiu, Camilo Castelo Branco. Nós aqui tivemos contatos, os primeiros contatos que a gente teve através dos filmes que trouxeram essa temática, foi o filme conhecido por todos, pela grande maioria, um dos primeiros, ali em 1998 ainda, o filme Amor Além da Vida. Um filme romanceado, mas que traz aquela luta, aquele esforço e as consequências para os lugares onde se vai aquele que tira a sua própria vida. É preciso muito amor, é preciso muita misericórdia, é preciso um olhar de muito cuidado para tratar com esse tema, pelo viés do não julgamento e pelo viés de despertamento para aquilo que o Evangelho nos orienta. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Decidir sobre a vida, sobre o futuro da vida, é uma questão fundamentalmente muito filosófica. Mas em que consiste o suicídio? Olha, existem inúmeras versões, desde versões mais punitivas até versões mais compreensivas. Alguns consideram um crime, né? Um crime hediondo, assim como os demais crimes. Um crime que parecido com o crime das guerras, do aborto, da eutanásia, da pena de morte, porque é um crime contra a potencialidade da vida. Outros consideram que o suicídio ele é resultado de uma impossibilidade, né? Eu quero afetar alguém, quero chamar a atenção de alguém, e na impossibilidade de afetar esse alguém, e por um profundo ato de desespero, o ser humano, a criatura humana, realiza ou comete o suicídio. Também pode ser interpretado por medo, por fuga. Alguns chegam a dizer, mas é uma covardia tirar a vida. No entanto, ninguém sabe as condições que esse irmão se encontra, essa irmã se encontra. Alguns consideram o suicídio também como, há escritores, como um ato de ingratidão, porque o maior presente que nós temos é a nossa vida. E alguns consideram como um ato de pedido de ajuda e pedido de socorro, mas, de certa forma, uma violência. O olhar da doutrina espírita sobre esse ato vai buscar, num primeiro momento, antes da gente estar estabelecendo qualquer juízo de valor, estabelece uma busca de descobrir quais são as causas. E aí existem perspectivas que nós ignoramos, na grande maioria das vezes, que a raiz desse problema está relacionado a um distúrbio de comportamento depressivo. Isso são os artigos científicos que indicam. Eles consideram que, na maioria dos casos, o suicídio está relacionado à questão de um distúrbio de comportamento depressivo.
E também trazem algumas colocações, algumas afirmações que ninguém se suicida por estar feliz. Mas de onde é que emerge, de onde que surge esse desgosto pela vida? O Livro dos Espíritos, na questão 943, é bem direto e apresenta 3 causas de suicídio. Em primeiro, a ociosidade. Segundo, a falta de fé. Terceiro, a falta da saciedade. E as motivações que levam a alguém cometer esse ato contra o grande patrimônio da vida. Olha, alguns, segundo os estudos, e André Trigueiro trabalha muito bem isso, alguns pensam que ao se suicidar estarão aliviando, resolvendo a dor e o dilema seu. Aquele momento de sofrimento. Estarão abreviando aquele momento de sofrimento. É uma crença materialista, né? Pode ser uma motivação, como a gente ouviu agora há pouco do irmão JBD, de que tudo se termina quando o corpo também se termina. O Livro dos Espíritos nos afirma que ninguém tem esse direito de tirar a sua própria vida. Diz o Livro dos Espíritos, na questão 946, o louco que se mata não sabe o que faz, né? E dizendo que responderá, obviamente, por homicídio. Nós temos alguns dados que nos provocam a pensar mais ainda e contribuem para pensar sobre essa questão do crime, essa questão da grande dificuldade do dano contra a vida. A cada 35 segundos, uma pessoa morre no mundo por suicídio. No Brasil, a cada hora morre uma pessoa por suicídio. No Japão, no Oriente, com todo o desenvolvimento tecnológico que eles têm, mas é a cada 15 minutos. A cada 15 minutos alguém desencarna de suicídio. Na Lituânia, 41,5 mortes para cada 100 mil habitantes, que é a medida que eles têm normalmente. Na Estônia, 40,1. Na Rússia, 37,6. Os países mais desenvolvidos, segundo as estatísticas, são os que têm maiores taxas de suicídios. Inclusive Noruega, com grandes índice de desenvolvimento econômico, tem grandes índices de taxas de suicídio. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera o suicídio um grave problema de saúde pública. Nós aqui, fazendo um salto para a nossa realidade do Brasil, os 2 primeiros estados que estão no ranking são no sul, aqui no nosso sul, de onde nós estamos falando, né? O Rio Grande do Sul vem em primeiro e Santa Catarina. E nós, aqui de onde eu falo, da cidade do Rio Grande, estamos a 270 quilômetros da cidade com maior índice de suicídio, aqui no Rio Grande do Sul, que é a cidade de Venâncio Aires. 40 mortes a cada 100 mil habitantes, uma estatística das mais altas. Perto, né, Porto Alegre também é a capital, considerada a capital com maior número de suicídio. O Brasil tem em torno de 8.640 mortes por ano, né? E no mundo inteiro, 804 mil mortes por ano esteve nos últimos anos, uma média aí no mundo inteiro. 2.200 pessoas por dia. Os homicídios são superados pelos números de suicídios. E é interessante refletir, por isso que é tratado como um problema de saúde, e a gente tem que encarar como um problema de saúde,
segundo Trigueiro, segundo os especialistas, que cada um que se suicida teve 20 tentativas. Então, não é na primeira vez que o fenômeno ocorre. Há alguns anos atrás, esse fenômeno acontecia mais com pessoas idosas, desgostosas da vida, aposentados, que consideravam que a vida estava sem sentido. No entanto, o fenômeno novo que vem aparecendo com muita contundência são os jovens. Né? No caso, a média, os estudos apontam 21 anos. Existe uma obra muito importante que trata sobre isso pelo olhar espírita, Juventude Interrompida. Ela é da Federação Espírita do Espírito Santo, se eu não estou equivocado. Juventude Interrompida, : mensagens e relatos dos jovens no além, onde os jovens narram a escolha que fizeram e as consequências que teve essas tomadas de decisão. Um dado bem preocupante, por isso é importante que nós trabalhemos isso pedagogicamente, né, formativamente, é que a OMS acredita que até 2030 os números de suicídio podem dobrar. Isso é a importância das casas espíritas como um espaço de formação. O nosso maior desafio é o desafio a favor da vida, dessa potencialidade, dessa riqueza que o bom pastor vem trazer, dessa vida abundante. Por isso é importante buscar as causas. Segundo André Trigueiro, a gente ainda está naquela fase pré-histórica sobre a prevenção. Precisamos avançar muito na prevenção. Os especialistas apontam para algumas causas, transtornos de mudança de humor, né, transtornos relacionados ao uso de substâncias, esquizofrenia, alguns casos de esquizofrenias também podem levar, né? E eles trazem uma consideração bem importante, que apenas 10% dos casos, né, é os que cometem o suicídio de forma fria e calculista. Como encarar essa questão? Essa é a grande pergunta. Primeiro é aceitando como um tema mundial, como um problema mundial de saúde. Tem que tratar isso para além da questão somente espiritual. Fundamentalmente, aceitando que é um problema mundial de saúde. Segundo, buscando alternativas de ajuda, principalmente a alternativa psicológica, psiquiátrica. Tem hoje pessoas especialistas no tratamento do suicídio, são chamados suicidólogos, né? Inclusive com medicamentos próprios para a questão das causas daquele que teve, né, ou tem essa força que é maior do que ela, né? Está associado muito à questão da necessidade de apoio familiar, né, do não julgamento, do acolhimento, da compreensão. Todos nós possuímos no nosso lado inconsciente nossas janelas ocultas. E é por esses processos, por essas janelas ocultas que emergem, ou que emergiram, ou que podem emergir. Por isso, a importância de sabermos bem disso. Os estudos apontam também que a depressão e a obsessão, 70% dos casos, a depressão está associada à obsessão, né? E o suicídio está associado, em 70% dos casos, o suicídio está associado à depressão e obsessão. Quem diz isso é o psiquiatra Jader Rodrigues de Paula. Eles sugerem como terapêutica, como estratégia, buscar sempre a terapêutica fluídica, pelo passe. Ela contribui muito para mudar a psicosfera, porque muda a frequência. Nós sabemos disso. Os suicidólogos nos dizem que nunca alguém que se mata é por uma só causa. É um conjunto. Depressão mais obsessão, é questão mental, é questão de distúrbio. É um conjunto de fatores que leva a isso. A infância, a história de vida sempre é importante reconhecer. O grupo a quem pertence ou ao qual pertenceu,
né? Se possui fé ou não possui fé em algo ou em alguém. Existem também, isso é nos chamado a atenção, suicídios indiretos. André Luiz mesmo nos traz a questão lá em Nosso Lar, né, da questão do uísque no seu cotidiano, a ingestão de algo proibido, que o médico proíbe também, né, é uma forma indireta. Outras formas indiretas de suicídio é a bulimia, anorexia, medicamentos em busca de forma física perfeita, que causam, inclusive, problemas de saúde, podem causar, né? E o uso de qualquer entorpecente. São chamados suicídios indiretos. Quais são os desafios que nós temos e quais são os desafios que essa temática nos provoca, né? Na perspectiva do que o bom pastor trabalha lá em João 10, versículo 11 e 12, que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nós, espíritas, temos a compreensão de que a vida é uma prova, mas é uma prova para ser experimentada e ser vivida. Nós não viemos aqui por acaso. Nós não viemos aqui sem motivação pretérita alguma. Todos nós trazemos muito perto do nosso retrovisor as nossas questões do passado e ainda temos os enfrentamentos da presente encarnação. Mas não podemos desistir frente ao desafio que se opera. A vida é para ser vivida, experimentada, né? Nós sugerimos que devemos desenvolver uma ética do cuidado. Cuidado com a vida da gente, cuidado com a vida do semelhante, cuidado com a natureza, cuidado com o outro, nas suas múltiplas faces. Só que para você poder cuidar do outro, você precisa cuidar de si. Eu não consigo cuidar, dar aquilo que eu não tenho. E aí a necessidade de desenvolver práticas de cuidado com a vida, de autocuidado. E principalmente no contexto que nós estamos vivendo, que muitas pessoas estão vivendo angústias muito fortes, quadros depressivos ou de ansiedade frente à Covid-19, pensarmos na questão da prece, do cuidado por esse que está perto de nós e por aquele que está longe também. Porque dele depende também a nossa vida está relacionada. Não tem mais como não pensar, tudo relacionado. Um grande desafio nas questões desse cuidado é estarmos atentos a qualquer manifestação. Os especialistas indicam que qualquer manifestação não é blefe, que é importante levar a sério as pequenas manifestações. Ou eu não gosto dessa vida, eu estou pensando em fazer uma loucura. Algumas coisas, algumas frases assim que saem meio que espontâneo, em tom de brincadeira, mas que tem um recado mais direto, que é importante a gente estar muito atento. E, acima de tudo, o conselho, né, do movimento espírita é que a gente busque os centros especializados, né, busque a terapêutica espírita, os passes, as formas de tratamento, mas que não esqueçamos jamais de buscar os centros especializados. E aí tem grandes relatos de como os CVVs, os Centros de Valorização à Vida, têm proporcionado que muitas pessoas tenham sua vida salva. E em muitas circunstâncias, segundo os relatos, são em períodos de festejos, final de ano, Natal, 1º de ano, são as datas que mais pessoas se suicidam. E ligam muitos para os centros de valorização da vida, os CVVs, e muitos deles depois ligam para agradecer porque estavam sozinhos pensando em cometer alguma coisa contra a vida e receberam um amparo especializado. Mas precisamos avançar muito. Então existem muitos relatos de irmãos, né, num trabalho mediúnico, nunca vou me esquecer, que um irmão se manifestou e ele sentia muito frio. Ele sentia muito frio porque disse que estava ainda grudado numa pedra. Contou que quando chegou em sua casa, num dia do trabalho, encontrou sua esposa com um outro
e, movido por grande fúria, ele matou os dois e ele também foi numa ponte e se atirou. O espírito sofre as sensações, né? Ele estava ainda com frio, né? As sensações relacionadas àquela a última ação aqui. Sem contar toda a questão das perseguições e, fundamentalmente, muitos são chamados de assassino, né? E assassino porque tiraram a sua própria vida. É importante nós considerarmos esse quadro da juventude, principalmente na relação com ter ou não ter fé. O fato de não conhecer nenhuma transcendência também faz com que a vida tenha um sentido mitigado. E isso é importante nós chamarmos a atenção para a valorização da vida, porque nós mostramos aqui os dados estatísticos demonstrando de que países com grande desenvolvimento econômico, com grande IDH, têm perdido vidas por questão de suicídio, muitas vidas. Eu me lembro de um amigo meu, aí de Caxias do Sul, que numa ocasião ele nos contou publicamente numa reunião que ele estava num período da sua vida com vontade, envolvido pela dependência química, e decidiu que naquele dia ele iria sair de casa. Ele tinha um saveiro na época, ele conta, e ele decidiu que ia sair de casa, estava aquele vazio existencial enorme. Hoje eu vou tirar a minha vida. E foi na direção ali da Ana Rec, né? E ele disse: vou me atirar, vou com o meu carro, vou me atirar num penhasco disso. Ele disse que não sabe como, mas quando, e a gente sabe que tem a influência espiritual, quando ele se dá conta, ele está na frente do asilo. E aí ele parou, desceu do carro, o portão estava aberto, perto do portão tinha um senhor numa cadeira de rodas, sem nenhum dente na boca, e deu um sorriso para ele e disse para ele: meu filho, eu estava te esperando, alguém para vir aqui conversar comigo. Esse encontro, esse momento, mudou muito a vida desse irmão. Tanto é que foi, inclusive, trabalhador da Casa da Redenção depois. E trabalhou com muitas falas, ajudando a muitas outras pessoas. O sentido da vida. Muitas pessoas estão ali, né, implorando por um momento de atenção. Diz que ele disse: nossa, o que eu estou pensando em fazer com a minha vida? Eu, uma pessoa nova. E esse irmão aqui, sozinho, na solidão, numa cadeira de rodas, esperando uma visita que há muito tempo não chega específica para ele, mas alguém simplesmente para conversar. Então, quando Jesus fala que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, nós temos que lembrar o que o Espiritismo nos oferece, uma nova visão. O Espiritismo matou a morte. Essa doutrina é uma doutrina de esperança e da certeza da continuidade da vida. Por isso, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, a perspectiva do Espiritismo é da vida que se renova, da continuidade da vida. Nós ampliamos com o Espiritismo o sentido da nossa existência, porque, como diz Kardec, nascer, crescer, morrer, tornar a viver e progredir sempre. Tal é a lei. Que o bom pastor, o pastor das nossas vidas, aquele que nos cuida, possa abraçar cada um e cada um, aonde quer que se encontre. Que você feche os seus olhos e agradeça a espiritualidade maior pela vida, a grande oportunidade que nós temos. Para cada um encarnado, temos 5 querendo o nosso lugar. Nós somos seres maravilhosos que ganhamos essa oportunidade. Que nós possamos nos lembrar da potência da vida e que nós possamos agradecer pela vida que temos. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Que o Deus de luz ilumine os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Que a árvore da nossa vida seja, assim como o bom pastor deseja, abundante. E que nós possamos, em qualquer situação, proporcionar muitos e bons frutos. Que os ventos dos céus soprem sobre cada um, sobre cada uma de nós, onde quer que nos encontramos.
e nos lembremos sempre que a nossa vida seja abundante. Fiquem todos com a paz do Divino Mestre, que o sol das nossas vidas continue nos iluminando o nosso trajeto, o nosso caminho, iluminando as nossas consciências. Nós sempre nos lembremos que o Deus da vida é este, abundante, que veio despertando as criaturas humanas para que elas possam cada vez mais acreditar que não estamos sozinhos, que Ele está conosco, Ele está nos pegando pela mão e dizendo: vai e vive, que a sua vida seja abundante, meu irmão, minha irmã, que muitas coisas boas aconteçam na sua vida. Fiquem todos com as bênçãos do Mestre Jesus e com a alegria de estar sendo um felizardo sorteado para estar encarnado. Aproveite a vida, sejam felizes. Que assim seja. Certo, Vilmar. Te agradecemos. São reflexões importantes, porque estamos sempre rodeados de oportunidade para amar o nosso irmão e compreender, né? E nesses tempos em que esse recolhimentos tem, na realidade, promovido uma enfermidade geral em todos nós, porque a gente ora lida com uma situação, com outra não consegue lidar. Então fica o nosso desafio. Te agradeço. Semana que vem tem outra palestra nessa série, né? Eu vim para que tenho vida, o Setembro Amarelo, né? E trabalhando nessa perspectiva que possamos sim manter, né, nos conectados com a vida superior, confiantes, né? O porvir não é incerto, ele é de acordo com a vontade do nosso Senhor. É só nós mantermos o nosso curso, com as nossas dificuldades, com a nossa humanidade característica. Então, mais uma vez, agradecemos ao José, né, ao Baltazar, que está no trabalho, a esposa que está em casa, a dona Luciane, o Maico. Ele estava com dificuldade de entrar, mas a gente sabe, Maico, é assim, a gente vai tentando, não desista. Uma hora a internet vai dizer, não aguentei esse. A Liliane e alguns outros que passaram e foram saindo, porque certamente teriam outros compromissos, né? O Jefferson, então alguns são trabalhadores da casa, teve a Rita também, que já saiu. E eu acho que é importante essa ferramenta, né? Porque na realidade está caracterizando um espaço, né, de aprendizagem e de distâncias que não existem mais, né? Na face da Terra as distâncias inexistem. É só nós nos aplicar e continuar com a nossa missão, com a nossa responsabilidade, que não é de catequizar ninguém, mas de fazer essas revisões, pensar, analisar, conhecer a nossa realidade, que é o mais difícil de nós admitirmos, né? Porque hoje não é uma realidade da nossa casa. A gente está em casa, mas o mundo solicita-nos. Olhem, né? E a gente vai vendo as diferenças que ainda temos que orar. E também eu acho que eu gosto de lembrar que uma ferramenta que nos torna inexpugnável, não só para a questão do assédio, mas também para as questões das nossas intimidades que às vezes florescem, é a oração. É o Evangelho e a oração. Então, e a oração não é aquela, eu vou orar agora, não, é permanente, né? Se não dá, sempre com a mente em movimento, a gente vai criando uma resistência, né? Quando vê, transitamos e chegamos à velhice, lúcidos, trabalhando, confiantes, cheios de projetos. E é o desafio, né, Vilmar? Então, agradecemos em nome da Casa da Redenção a todos que puderam participar. Solicitamos que ajudem a divulgar, enviem o link. A gente está aprendendo a usar essa ferramenta. Uma hora a gente melhora um pouco mais, né, Vilmar? Então, agradecemos a oportunidade. Agora eu vou lá para o Paraná e para Campina Grande, uma outra roda aí, e que a gente possa se manter unidos, né?
e tenhamos uma abençoada semana. Fiquem com Deus, tá? Boa noite, meus irmãos. Até Boa mais. noite, queridos. Fiquem bem. Boa noite. Boa sorte. Até.